Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucélia Mello. Eu sou terapeuta e nós temos um grupo onde semanalmente nos reunimos para fazer o Evangelho no Lar. A gente utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Opa, que chegou uma pessoa aqui, deixa eu deixar ela entrar. Peraí, só um minutinho. Cadê? Vamos ver. Aí. Lô, bom dia! Já começamos a gravação, tá? Só para avisar vocês. Vocês começaram. Eu queimei um pouquinho a largada, que é 9h30, né? Em ponto. Mas eu queimei um pouquinho a largada e já começamos, tá bom? Mas sejam bem-vindas, vocês duas. Vamos lá. Como eu estava dizendo, né? Nós temos um grupo aqui do Evangelho, onde nós fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e fazemos o Evangelho no Lar toda semana. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucélia Mello, eu sou terapeuta, sou desenvolvedora da terapia do perdão. Desenvolvedora não, eu sirvo a terapia do perdão para ajudar mulheres aí a limpar o coração de mágoas e ressentimentos e ultimamente tenho dado foco a mulheres que acabaram de passar por uma separação, que estão sofrendo por isso. Então, se você está passando por esse tipo de dilema, eu vou deixar o link aqui embaixo para você me procurar e a gente bater um papo, tá? E se você quiser entrar no nosso grupo também, eu vou deixar o link aqui, é só você entrar para participar com a gente ao vivo aqui toda semana. Bom, vamos lá, se você ainda não conhece, vou pedir só para que você não acelere o vídeo, porque esse vídeo, ele é um vídeo para te ajudar a se conectar com a espiritualidade, e peço que você coloque aí uma garrafinha de água, para que os espíritos do bem que vão nos acompanhar aqui hoje, possa fluidificar essa água, tá? Então vamos lá. Vou pedir para que todas vocês que estão aqui comigo fechem os olhos, você que está assistindo no YouTube também. E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos imaginar Ele na nossa frente, com toda a sua bondade. Chega mais uma pessoa aqui. Glaucia, seja bem-vinda. E eu peço que você já entre já com os olhinhos fechados aí, deixa uma aguinha aí do seu lado, tá? Que a gente já começou. Obrigada. Então, com os olhos fechados, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Imaginá-lo na nossa frente, com todo o seu amor, com toda a sua bondade. Vamos imaginar que todas as nossas aflições, preocupações, angústias, dores, que a gente possa colocar todos esses sentimentos que nos trazem algum tipo de sofrimento ou qualquer situação que está nos afligindo nesse momento. Vamos colocar isso numa caixinha. Como se você pudesse tirar de você. E entregue essa caixinha para Jesus, que está aí na sua frente. Como se você pudesse entregar todas as suas aflições na mão dele, para que ele possa fazer os milagres necessários na sua vida. E libere as suas mãos para receber dele todas as bênçãos, todos os milagres, tudo aquilo que de bom ele tem para colocar na sua vida, nas nossas vidas.
Nós só conseguimos receber se nós estivermos com as mãos livres. Então se abra para receber. Deixe suas mãos livres para receber todas as bênçãos que Ele tem para te oferecer. E agora, imagine que você abre todas as portas e janelas da sua casa e que uma luz branca, suave, invade por todas as portas, todas as janelas. Recebendo os espíritos de luz que estão aqui, dispostos a nos ajudar, a nos acolher. Caridosamente vem nos trazer palavras e bênçãos para a gente, para nossa casa e para todos que estão aqui conosco. Então convide os espíritos de luz para entrarem na sua casa. Isso. E nós agradecemos grandiosamente a todos os espíritos de luz que aqui chegam. Agradecemos grandiosamente a oportunidade e a disposição de nos colocarmos aqui, abrindo as nossas casas, os nossos corações para os ensinamentos de Jesus e tendo também a oportunidade de transbordar esses ensinamentos para as pessoas que estão ao nosso redor e para nós mesmos durante a semana. Pedimos gentilmente e humildemente que os espíritos de luz fluidifiquem nossa água, a água que colocamos à disposição, para que possamos beber da sabedoria que vamos acessar aqui hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Bom, vamos lá? Que o Senhor nos traga uma palavra hoje de sabedoria, para que possamos conseguir colocar em prática, nem que seja 1% essa semana. Capítulo 11, item 8. A lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançados e corrompidos, só tem sensações. Mas instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e o ponto delicado dos sentimentos é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas.
A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como se transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, a reencarnação, triunfando sobre a morte. Revela ao homem, maravilhado, seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não despojando senão pouco a pouco de sua crisália, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos-á a gloriosa elevação. É então que compreendo a lei do amor, que une todos os seres. Nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Eu sempre gosto de falar do amor, porque a gente tem uma visão um pouquinho distorcida quando a gente escuta a palavra amor. A gente vai para um lado mais romântico, ou talvez um lado só altruísta, talvez a gente já tenha até falado sobre isso aqui em alguns outros momentos. Mas se veio aqui, vamos relembrar essa máxima, que o amor, ele tem muito a ver com respeito. Ele não tem a ver só com a gente desenvolver afeto, desenvolver carinho, a gente desenvolver compaixão. Dentro do amor existem muitas ações e sentimentos, mas o principal dele é o respeito. Então, quando a gente consegue, quando aqui ele fala, né, que quando Jesus pronunciou essa palavra, amor, ele faz estremecer os povos e os mártires, érbidos de esperança, descerem ao circo, é exatamente isso. É como se a gente conseguisse, quando Jesus traz essa lei do amor, ele desmistifica essa questão do romantismo, tipo assim, de olhar para o outro com esse olhar só do que a gente, da gente tirar mesmo o nosso olhar do que a gente acha sobre o outro e conseguir olhar para o outro como ele é, respeitar o outro como ele é e amar o outro como ele é. Se a gente conseguisse, enquanto humanidade, exercitar aquilo que ele fala, que é amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, que é sobre essa máxima, que é respeitar o outro como a gente respeita a si mesmo, a gente não estaria do jeito que a gente está. Então, quando a gente consegue aplicar essa lei do amor, quando a gente consegue aplicar e entregar
o nosso melhor, e entregar o nosso melhor, muitas vezes é entregar o nosso melhor olhar para o outro. O quanto a gente consegue entregar o nosso melhor olhar para o outro, o quanto a gente consegue entregar o nosso melhor olhar para a gente. Às vezes é tão difícil a gente conseguir entregar esse melhor olhar para a gente em primeiro lugar, mas quando a gente consegue, pelo menos um pouquinho, colocar em prática, pelo menos um dia, a gente não precisa todo dia, toda hora, mas se a gente consegue, assim, um minutinho do nosso dia, olhar pra gente com esse olhar de amor, de respeito, de carinho, de falar, ei, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, já está tudo bem, na verdade. Se a gente conseguisse fazer isso, nossa, o quanto a gente se aproximaria de Jesus e dos ensinamentos dele todos os dias. A gente tem uma voz dentro da nossa cabeça que tá o tempo todo brigando, o tempo todo criticando, o tempo todo falando que não tá bom, o tempo todo falando que precisava de mais, que não tá, aqui tá certo, aqui não tá certo, aqui também não tá certo. E se a gente conseguisse só um pouquinho ter essa gentileza, esse auto-amor com a gente já avançaria muitos degraus na evolução enquanto espírito aqui na Terra. A gente está aqui, eu ouvi uma história que tem a ver com isso aqui, quando ele fala sobre, né, os bens materiais, o quanto a gente tem que aprender a transcender tudo isso, a olhar para isso de uma maneira diferente. Eu não lembro o nome dele, foi a Fernanda que me mandou esse vídeo, inclusive, essa semana. E ela falava assim, ele falava assim, é um ator, e ele contava uma história que ele falava, eu fui para um resort, all inclusive, top de linha, que tinha de tudo, piscina, comida, bebida, tal, não sei o quê. E quando a gente entrava no resort, a gente recebia uma pulseirinha. E a partir do momento que a gente entrava no resort, a gente podia aproveitar tudo que existia, porque era all inclusive. Então, tudo, absolutamente tudo a gente podia aproveitar. E aí ele falou que ele ficava indignado como algumas pessoas pagavam para estar ali no resort e ficavam dentro do quarto. Mas é all inclusive, como assim? A gente tem tudo, você pode aproveitar tudo. Como que você está dentro do quarto? E aí ele falava assim que tinha uma condição. Podia se aproveitar tudo ali dentro. Mas eles não podiam levar nada dali. Eles podiam aproveitar a piscina, comida, tudo, mas não podiam levar nada do resort. E aí ele conclui falando assim, a vida. Quando a gente nasce, Deus coloca uma pulseirinha na gente. E fala aí, ó, a vida tá aí. Para você viver, para você usufruir, para você aproveitar. O quanto você escolhe fazer esse movimento de aproveitar, o quanto você escolhe sentir esse grande resort que chama terra, que chama vida. O quanto você está escolhendo ficar dentro do quarto, digamos assim, né, da sua vida, e não fazendo o movimento de aproveitar a vida verdadeiramente. Então, que a gente consiga, essa semana, trazer talvez dar um passinho na sabedoria de que não é sobre o ter. O ter, ele é importante para a gente que está aqui na matéria. O ter, ele é importante para a gente que come, que não paga, a gente não paga a feira com abraço no feirante, né? A gente tem que ter dinheirinho para poder fazer nossas coisas. Mas não é só sobre isso. E às vezes a gente fica apegada nisso, a gente fica preocupada com isso, a gente fica olhando para isso. E às vezes nem é tanto sobre isso. É sobre o quanto eu consigo ter paz no meu coração. Quantas pessoas eu atendo que têm uma qualidade financeira muito boa e que estão sofrendo pra caramba. E que estão em dor, porque lutaram, tem muito dinheiro e não tem paz no coração. Essa semana eu ressignifiquei eu até brinquei com uma cliente minha, que a gente sempre brinca aqui no Brasil, que você falou assim, você prefere sofrer no trem ou prefere sofrer em Paris? É muito melhor sofrer em Paris, não é mesmo? E aí eu comentei isso com uma cliente minha que tá fora do país. E aí ela falou assim, nossa, Lu, é interessante, né, que quando a gente não tem a experiência, a gente brinca com isso e a gente acha que é isso, que é melhor. Não que
não vamos tirar o mérito, né, de estar fora do país, mas assim, arrisco a dizer que pode até ser um pouco pior, porque a frustração de você estar num lugar lindo, de você estar num lugar incrível, de você estar num lugar que tipo assim, meu, que é maravilhoso, e você não conseguir sentir. Meu Deus do céu, o que eu escuto isso de pessoas que estão na Austrália, na Suíça, nos Estados Unidos, Paris, e que falam assim, cara, é muito lindo isso, mas eu não consigo sentir nada disso. Por quê? Porque às vezes a gente sai do lugar achando que a gente vai deixar os problemas. Não, o problema tá aqui, então eu vou pegar minha mala e eu vou lá pra puta que pariu, porque aí eu não vou ter mais o problema. E o problema piora, porque não é sobre o dinheiro, não é sobre ter, é sobre ser, é sobre as relações. Ser tem a ver com as relações. A maior riqueza que a gente pode acumular aqui na Terra são as pessoas que cruzam o nosso caminho, são as amizades que a gente faz, são as pessoas que vão estar lá no dia do teu enterro, sabe? Que vão carregar teu caixão. Quem vai estar lá no final de tudo? Tudo que a gente usufruiu nesse parquinho, carro, casa, roupa, tudo vai ficar aqui e vai ser de outra pessoa. Agora, o quanto a gente consegue focar em nutrir essa outra riqueza, que é a riqueza das relações. O quanto a gente carrega de mágoa no coração, às vezes, que não precisa. O quanto a gente carrega de lembranças e que a gente fica toda hora, não, mas você fez isso, você fez aquilo outro. Ai, cara, lá na frente isso não vai importar, sabe? Quanto a gente perde tempo com isso. Então, a lei do amor, ela é muito sobre isso. É sobre a gente conseguir construir essa maior riqueza que é a que a gente vai carregar, que é o amor que a gente planta no coração das pessoas. Então, que a gente possa essa semana olhar para os bens materiais como um presente, como sim, brinquedos, digamos assim, que Deus dá para a gente usufruir aqui na Terra, de que o que importa, não, o que mais importante não é isso, independente se eu estou no momento que eu tenho ou se eu estou no momento que eu não tenho. Mas o que está no meio disso? São as pessoas. Eu estou conseguindo nutrir boas relações com as pessoas? Eu estou conseguindo olhar para minha família com amor, com carinho, com respeito? Eu consigo dar um abraço à minha mãe, eu consigo dar um abraço ao meu pai, para quem tem aqui. Eu consigo fazer uma ligação e ver se está tudo bem ou não. Eu ainda estou nutrindo raiva, nutrindo ódio. Então, que a gente possa essa semana exercitar nem que seja um pouquinho dessa lei do amor com a gente mesmo, em primeiro lugar, que é o respeito, e que a gente consiga fazer isso com o nosso próximo e entender que o que mais importa são as relações que a gente nutre. Para mim, o mais importante de tudo é olhar para a carinha de todos vocês que estão aqui, ó, e todo sábado tá aqui. Isso para mim, de verdade, não tem preço saber que estamos aqui. E eu tava pensando, eu tava falando para as meninas antes da gente começar a gravar, quem chegou depois não ouviu, mas eu falei, cara, daqui a pouco a gente vai piscar assim, a gente já tá um ano fazendo isso. Que lindo tudo isso, né? E quantas transformações não vieram a partir disso. Então, que a gente possa perceber essas riquezas. E eu tenho certeza que a hora que eu for embora, isso tudo vai ficar lá no YouTube, entendeu? E quantas pessoas não vão usufruir desses momentos que a gente está gravando aqui agora? Quanto pode tocar na vida e no coração de uma pessoa? Então, é sobre isso. A vida é sobre isso. A lei do amor, ela é sobre isso. Sobre o que a gente deixa plantadinho nos nossos próprios corações e no coração das pessoas. Para que a gente possa desapegar um pouco das preocupações e a gente possa exercitar mais essa lei do amor que tem a ver com essas relações, limpar o nosso coração de mágoa, de ressentimento, que possam impedir a gente de nutrir essas relações. Lulu, vai, meu amor, com a sua tarefa de toda semana. Vamos lá. Vou ler do lado
esquerdo que hoje eu quis discutir. Compromissos. Frequentemente aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. Assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando competência. Se repontam horas de crise nos encargos que te competem. Mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. É meio complexo. Foi, mas enfim. Quer ler de novo para a gente comentar? Posso ler. Lê o outro lado. Vou ler o outro lado. Trabalho. Para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Enxuga o pranto e ergue-te em espírito à fonte do sumo bem. Não sei. Não... Lê o outro de novo. Compromissos. Frequentemente aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que lhes conferiu. Assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Se repontam horas de crise nos encargos que te competem. Mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Ainda tá confuso? Não, assim, se repontam horas de crise nos encargos que te competem. Mantém firme, tipo, vai ter crise, né? Mas mantém firme no trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Eu entendo que eu estava, enquanto você estava falando, eu estava pensando com relação a esse amor, né? Ao valor que a gente dá a coisas materiais, né? E uma coisa que eu sempre fico repensando para mim é a questão de propósito. Qual é o meu propósito de vida, né? E muitas vezes a gente coloca, eu preciso fazer coisas grandiosas. Talvez se eu tivesse dinheiro eu conseguiria ajudar o mundo. E às vezes o seu propósito de vida é simplesmente viver. Eu assisti um filme que é da Disney, que chama Soul, e nele ele busca essencialmente esse propósito que ele criou para ele, que é ser um professor quer tocar música, enfim, né? E quando você assiste, assim, não sei se eu vou dar spoiler ou não, quando você assiste o filme, você entende que às vezes o seu propósito é simplesmente viver e dar valor a essa vida. E desculpa. Que para mim às vezes é difícil isso, enxergar que de repente o meu propósito seja simplesmente viver, é dar valor a essa vida que Deus mandou para mim. As dificuldades, as necessidades que eu tenho, muitas vezes elas podem ser supridas simplesmente com o amor. E às vezes a gente fica numa busca incessante do bem material ao invés do amor, entendeu? Então, assim, entendo do final dessa palavra, é que justamente isso, você entender que o trabalho de você entender que não é um bem material, o trabalho é árduo. Entender que sim, o amor pode salvar muita coisa, entendeu? Ai, que lindeza. E quando ele fala, no começo desse trechinho que você leu, que fala assim que às vezes a gente quer fugir, né? Porque vai estar doendo e eu quero fugir. E assim,
primeiro que não tem para onde a gente fugir, não é mesmo? Não tem para onde a gente fugir, não dá. E talvez a gente só sinta essa vontade de fugir exatamente por isso, porque quando a gente fala de projeto de vida, de missão, nossa, porque é muito, eu tenho que fazer muito grande. Ai, será que. Ó, chega a dar um alívio quando eu falo que não é muito grande. Tipo assim, sabe? Porque às vezes não precisa. Eu não preciso ter 200 pessoas aqui. Estamos aqui em 8. Cara, é lindo. É lindo. Então, não existe. Se a gente foca no pequeno e entende que, tipo assim, a missão mesmo a primeira missão é a gente cuidar da gente, é a gente aprender a se curar, é a gente colocar, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Consegue fazer isso? Não consigo me amar, então comece por aí. Vai pelo pequenininho, vai no pouco, não precisa, porque nós somos 8 bilhões de pessoas. Se cada um fizer um pouquinho assim, ó. Eu acho que a gente, às vezes, subestima a palavra pequeno, porque a beleza está nas pequenas coisas da vida. E assim, você enxergar o pequeno, às vezes você não consegue enxergar. Você sempre vai buscar o que é grande, né? Então, eu acho que a gente subestima o que se diz pequeno. E assim, exemplo bobo, mas é um exemplo que eu gosto, assim, a gente tem um pé de limão aqui, e vira e mexe tem algum tipo de bicho diferente nesse pé de limão. Então tem agora, atualmente, já teve uma outra vez, um bicho que chama bicho cesto. Ele é tipo uma lagartinha e ele vai acumulando galho, folhinha nele, assim, e ele vai criando um cesto, até que ele chega um dado momento que ele se reclude, assim, ele fica paradinho, ou ele vai virar uma mariposa, ou ele vai virar, acho que, ou ele vira mariposa, ou ele é a fêmea e vai botar vários ovinhos para proliferar. E é tão bonitinho ele saindo, comendo e guardando, sabe? E assim, não é para ele, não é pequeno. O que ele tem é grandioso, né? E é bonito ver ele grandioso fazendo aquilo, e construindo o cesto dele, e ele comendo, e sabe? E várias vezes eu fico lá assistindo, né? Ele fazer esse casulo dele, esse passo a passo da vida dele. E a gente acha que subestima isso, porque o que é pequeno para a gente é grandioso para ele, e não é. Além de tudo, é divino, porque, né, tipo, a natureza é sábia, as coisas estão, né, então, a palavra, eu acho que pequeno, que atrapalha muito o nosso entendimento, o nosso inconsciente de desvalorizar esse tipo de coisa. E como eu já comentei uma outra vez aqui, a gente não tem noção, e assistindo o Frozen essa semana de novo, a gente não tem noção do milagre que é o amor. E todo mundo tem esse milagre e ninguém entende isso. Todo mundo é rico desse milagre, né? Assim, já citando novamente isso, a gente pensa que só Jesus, porque desceu à Terra e fez esses milagres, mas a gente esquece que nós somos, né, filhos também, e que nós temos esse poder desse milagre, e a gente esquece, né? Exato. É essa dificuldade que a gente tem na vida. Se a gente conseguisse, bem colocado, porque se a gente conseguisse olhar para esse pequeno, entre aspas, e perceber, sentir esse pequeno, essas pequenas coisas da vida, nossa senhora, como nós criaríamos muito mais amor ainda, né? Então, obrigada, Lu, pelas suas palavras, pelas suas consciências. E alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos fazer as vibrações. Ai, olhinhos fechados. Ai. E vamos vibrando agora essa energia de amor. Essa energia de amor que todos nós estamos aqui para aprender a acessar. Vamos vibrar
essa energia de amor pela nossa casa. Vamos vibrar essa energia de amor para todas as pessoas da nossa casa. Vamos vibrar pelos nossos animais, pelos nossos familiares que estão presentes, que moram com a gente ou não. Vamos vibrar pelos nossos vizinhos, pela nossa rua, pelo nosso bairro. Vamos vibrar pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos nossos governantes. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrar pelas pessoas que estão enfermas nesse momento, que estão em sofrimento nesse momento. Vamos vibrar pelas crianças, pelos aqueles irmãos que nesse momento não têm o que comer. Vamos vibrar pelas pessoas que nesse momento pedem oração. Vamos vibrar para os nossos irmãozinhos desencarnados que estão ainda inconscientes, que precisam acessar sua consciência para ir para a luz. E eu agradeço aqui aos espíritos de luz que hoje estiveram aqui nos relembrando uma palavra tão grandiosa e que pode ser encontrada nas pequenas coisas. Agradecer aos espíritos de luz por terem fluidificado a nossa água. Que a gente possa essa semana dar que seja um passinho nessa direção do amor, nessa visão sobre a vida, essa visão de perceber a grandiosidade que existe nas pequenas coisas, de perceber o quanto já somos ricos e ricas do que de verdade importa e que possamos dar valor a tudo isso. Que assim seja, graças a Deus. A você que está no YouTube, gratidão, encerramos por aqui e até a próxima semana. E a vocês que estão aqui, fiquem aqui comigo mais um pouquinho. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.